Vamos lá. 100 dias de desgoverno. Crises, contradições, baixa popularidade, 100 dias de caos. E a Gazeta do Povo mostra que existe, sim, uma parte desse desgoverno de 100 dias que é estelionato eleitoral, mas existe uma outra parte que não é. E a gente precisa separar o joio do trigo para não deixar os tucaninhos de mercado saírem impunes do que eles fizeram. Então, por exemplo, Lula fez um discurso de pacificação. Ele disse que ia pacificar o país. Isso tudo foi um engodo. Agora, quem acreditou no Lula Paz e Amor 2.0? Porque a primeira vez, o primeiro ato, vai lá com Duda Mendonça, colocando a carta aos brasileiros, ao povo brasileiro, o terninho Armani, falando: Lula, toma 3 Rivotril, vai lá e fala manso. E aí teve gente da elite que acreditou. Agora, depois de tudo, e depois que ele foi descondenado e saiu da prisão com aquele clima de vingança, aquela sede de vingança, exalando por todos os poros, quem é que acreditou no Lula pacificador? Além disso, pegou o orçamento secreto, que voltou a ser emendas do relator para a imprensa, e abriu torneira para irrigar a sua base, que é muito frágil, mas tentar comprar tudo e todos que estivessem à venda. No âmbito internacional, Lula disse que não era a favor do aborto, estelionato eleitoral, mas, uma vez mais, quem acreditou no Lula cristão, a favor da vida? Quem? E o Brasil agora faz parte dos países defensores do aborto e se aproximou de todas as ditaduras nefastas. Mais de 50 países assinaram pela ONU, que não vale muita coisa, mas assinaram, né, uma cartinha condenando Daniel Ortega na Nicarágua. E o Brasil lulista ficou de fora. Pária internacional é isso. Pária internacional é o Brasil lulista. E, claro, reciclou velhos programas das gestões antigas, como o PAC, o grande carro-chefe da economia, o PAC. Tudo aquilo que deu errado, eles puxaram da gaveta mofada. E aí a gente tem que fazer uma única pergunta, porque essa é a pergunta relevante, pelo menos para o aprendizado do Brasil a médio e longo prazo. Isso era ou não era previsível? Qualquer um que responder que não, qualquer um que se mostrar espantado, surpreso com o nível de desgraça nesses 100 dias do Lula, é alguém, na melhor das hipóteses, muito, muito ingênuo. E quando a pessoa é muito ingênua, você pode manter um relacionamento para um monte de coisa, mas você não usa como conselheiro, analista, comentarista relevante, nada disso. Isso é a melhor das hipóteses. Na mais provável delas, quem se diz surpreso é mesmo picareta embusteiro. Fez o L, fingiu acreditar que haveria algo de diferente disso, é sonso, portanto, é hipócrita, precisava abrir algumas torneiras, precisava ou queria muito se livrar de Bolsonaro, por vários motivos, escusos, obscuros ou não, desde a turma que quer a torneira irrigando seus cofres, até uma turma como o MBL, por exemplo. MBL precisa ser oposição ao PT. Ele não consegue fazer isso quando o Bolsonaro é governo. Então, para ele ter alguma relevância novamente, como oposição ao PT, ele precisa tirar Bolsonaro e colocar o Lula lá. Agora, a turminha do MBL finge que é a direita, de novo. Mas eles fingiram equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Eles
na melhor das hipóteses, foram isentões, indiferentes entre um e outro. E a gente sabe que no fundo, fizeram o L. Então são picaretas também. Todos que de alguma forma demonizaram Jair Bolsonaro, cuspiram no governo, não enxergaram nenhuma virtude, massacraram até Paulo Guedes e sua equipe, e, portanto, ajudaram a volta dessa quadrilha ao poder, todos eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, ou, se não soubessem, não valem nada, são imbecis, são perfeitos idiotas, alienados. Porque não é preciso ser nenhum profeta para conhecer o PT. E não é preciso nem mesmo ter uma memória de elefante. Basta ter mais de 17 anos de idade e não sofrer de amnésia. Basta isso. Olhar o que fez o PT ali, olhar todos os indícios que Lula estava dando e juntar Lé com Cré. Ter mais do que 70 de QI. Ou seja, não ser um retardado. Basta isso. Essa turma fez o L e agora está muito ruim o governo. E esses são os menos piores, porque sabiam já o que estavam fazendo e precisam simular que estão surpresos. Mas calma, porque ainda tem rato que não abandonou o barco furado. Ainda tem, como vamos ver, tucanos fingindo que o governo está indo bem. O governo está indo bem. Eles vão na frente e falam: Lula traiu. Lula não é mais o mesmo. Lula mudou. Eles vão fazer isso. Quando a desgraça for ainda maior e se eles pararem de receber verbas poupudas. Senão eles vão até a Venezuela. Até a Venezuela eles estariam lá. Não, Maduro é incompreendido pela imprensa, pelo povo golpista, está sob influência da CIA, toda essa turma crítica do ilustre Maduro. Eles vão chegar lá, se o Brasil chegar lá. Esse é o dilema. O Brasil chega lá ou o sisteminha tucano, hipócrita, sonso, expele o descondenado antes disso. A disputa hoje é entre Renan Calheiros e Dirceu. Mais ou menos isso. No Supremo mesmo tem uma disputa interna lá, entre tucanos e petistas. O Estadão, por exemplo, escreveu no editorial: um governo envelhecido aos 100 dias. Os sinais de decrepitude precoce estão em toda parte, mas sobretudo na aparente incapacidade do presidente de dar rumo à sua incipiente administração. Tudo certo. Pergunta: é surpreendente? Para o Estadão, pelo visto, sim. Ele dedicava 9 de cada 10 editoriais para demonizar Bolsonaro e tecer uma ou outra crítica ao Lula, mas com esperança de Lula ser um pacificador, com expectativa de que Bolsonaro estava destruindo as instituições e Lula, com a frente ampla, pudesse poupá-las. É ou não é? Então, para cima de mim, Estadão, não vai colar. Não vai colar. 100 dias de governo Lula ataca Bolsonaro e diz que antecessor tentou perpetuar o fascismo no poder. Ainda tem um outro colunista decente naquele Estadão comunista tucano, né? O Guzzo, por exemplo. Lula tem feito trabalho de destruição. Mas isso é previsível. Agora, é previsível também que Lula vai ficar, assim como boa parte da imprensa, falando de Bolsonaro por um bom tempo. E chamando Bolsonaro e bolsonaristas e toda a direita de fascista golpista. Porque o intuito é criminalizar a direita e voltar a chamar os tucanos, o MBL, o João Amoedo e companhia, de direita. Porque eles representam a direita permitida, ou seja, a esquerda tucana. Esse é o jogo, mas nunca foi tão claro. Nunca foi tão claro.
Eu não consigo me sentir um grande analista por enxergar o óbvio. Tá certo que Nelson Rodrigues dizia que às vezes tem que ser um profeta para enxergar o óbvio, mas longe de mim a pretensão de estar sendo profeta. Todos vocês, tenho certeza, estão vendo o que está acontecendo, porque o esquete é muito transparente. Fizeram o L, demonizaram Bolsonaro, estão assustados, estão surpresos, Lula está diferente, Lula está raivoso, Lula está amigo de ditadores socialistas. Uau! Ele nem fundou o Fórum de São Paulo com Fidel Castro, ele nunca gravou vídeo pedindo apoio para Maduro e Chaves, ele não é companheiro próximo de Daniel Ortega, nada disso. Imagina. O programa do Lula, que ele não precisou anunciar na campanha e ninguém cobrou, nenhum desses tucanos, nem era parar as privatizações, furar o teto, nem era isso. Imagina. É o país da piada pronta.